E então, pessoal, continuando aí sobre a Guerra Fria, falamos dessa disputa ideológica, desse mundo bipolar entre Estados Unidos e União Soviética, do mundo dividido entre aqueles que são capitalistas e socialistas. Nós vamos ver aí alguns planos que surgirão nesse contexto para ajudar ora o bloco socialista, ora o bloco capitalista. E aqui nós temos dois planos econômicos, o Plano Marshall, que foi criado em 1947, que tinha como objetivo auxiliar os países europeus ocidentais, tá? Como é uma área, é uma luta, é uma guerra por influência, esse plano econômico, ele tinha o objetivo de reduzir a influência soviética sobre os países europeus ocidentais. Então, é uma ajuda econômica, uma ajuda financeira. E como eu estou falando de uma briga entre os dois blocos, para saber quem é o melhor, em 49, a União Soviética vai fazer a versão do Plano Marshall, que é o COMECON, que é o Conselho para Assistência Econômica Mútua para os países soviéticos. Então, você vai percebendo aí, né? Estados Unidos criou, União Soviética também. Plano econômico feito pelos norte-americanos, plano econômico feito pelos soviéticos, para evitar a influência, ora soviética, ora capitalista. Outra criação aqui que nós vamos ver, né? Outro processo que nós vamos ver aqui, que vai acontecer durante a Guerra Fria, que vou esperar passar minha tela aqui para vocês. Deu uma travadinha, bora lá. É o que eu chamo de OTAN e Pacto de Varsóvia. Funcionou aqui. A OTAN é a Organização do Atlântico Norte, é o tratado, né? É a aliança militar de uma ajuda mútua entre os países capitalistas, da órbita capitalista, e essa organização do Tratado do Atlântico Norte, essa aliança militar, ela vai surgir com o intuito de que qualquer agressão externa, ou seja, qualquer agressão do inimigo do bloco soviético, estamos preparados e unidos para enfrentar. Em contraposição, do outro lado, eu tenho o Pacto de Varsóvia, que é a resposta soviética ao bloco da OTAN. Então, ou seja, vamos então criar o Pacto de Varsóvia, que também é uma aliança, que é uma aliança militar, é uma ajuda mútua entre os países soviéticos, tá? Porque, no caso de qualquer agressão externa no bloco capitalista, estamos preparados para um conflito. Então, nós vamos percebendo que eles vão se organizando, que eles vão se armando, né? Que o fato de estarem produzindo as bombas nucleares nesse contexto, acaba fazendo que fosse como se fosse uma paz armada, como vimos anteriormente, falando sobre as guerras mundiais. Então, nós temos o plano econômico capitalista, o plano econômico soviético. Agora eu tenho uma aliança militar de ajuda mútua capitalista e também tenho uma aliança militar de ajuda soviética. E o mapa mostra aí, né? Aqui nós temos a imagem, né, a propaganda. Gente, a arma do negócio é a propaganda. Aí nós temos os países que participaram da OTAN em 1949, e você vai perceber que em 1955, a Aliança Militar dos Países do Leste Europeu, aqueles que estavam aliados ao bloco soviético, numa aliança mútua militar. Tem até as propagandas aí, né? O Cominform e o Comecon, né, reunidos aqui nessa tela, nós falamos que é a reação da União Soviética ao Plano Marshall. Então, você vai ver aí o Cominform, vai ser uma organização soviética, galera, fundada em 1947 para congregar todos os partidos comunistas europeus. O Cominform, ele vai impor um partido único, ok? Nós temos, então, que congregamos num único partido todos os partidos comunistas europeus. Não vai ter o Partido Comunista da Lituânia, o Partido Comunista, né, das nações que estavam aliadas à União Soviética. Nós vamos ter um partido único, um partido do governo comunista. Eles são chamados de democracia popular, liderados por um só. Então, você percebe a ligação que se tinha, e por isso, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, aliançados com um partido único. E aqui a gente tem a imagem do Comecon, né,
que é essa ajuda que nós temos aí, que é esse Conselho da Assistência Econômica Mútua, que foi fundado em 49 para integrar a economia das nações do leste europeu. Todos eles, né, contrapondo-se em resposta ao que foi criado o Plano Marshall e a OTAN. Aqui nós temos Harry Truman, né, que é um norte-americano, e nesse contexto, no governo do Truman, dentro da doutrina Truman, os Estados Unidos, ele se coloca à disposição para apoiar as nações livres. Ou seja, com a doutrina Truman, todas aquelas nações que desejassem ser livres da dominação comunista teriam o apoio norte-americano, em qualquer lugar do planeta. Né? A ideia de Truman com essa doutrina é combater o comunismo no mundo. Então, todas aquelas nações que não desejavam o comunismo, todas aquelas nações que estavam resistindo à dominação comunista, elas teriam a ajuda e o apoio norte-americano para que elas pudessem se ver livres. Então, você percebe aí, quando nós vamos falar sobre guerra do Vietnã, guerra da Coreia, nós vemos uma ação norte-americana defendendo essa liberdade, justificando, estamos apoiando você porque você está resistindo e quer ser livre, então vamos te ajudar a combater, ainda que de forma direta ou indireta, especialmente muito mais de forma indireta. Nós vamos ver que os Estados Unidos ele vai agir diretamente no Vietnã, numa luta contra os vietnamitas, mas dentro desse confronto de mundo bipolar, nessa justificativa do Harry Truman, dessa doutrina. Você quer ser livre? Você resiste ao comunismo? Nós, então, vamos te apoiar. E o Cominform foi criado nesse comitê, é um comitê também de informação dos partidos comunistas e operários, que é a união desses partidos comunistas para evitar a influência. Então, você vai vendo que eu vou repetindo aí para você poder ir memorizando e inculcando aí essas doutrinas, né, essas justificativas que são criadas durante a Guerra Fria, que vai promovendo a aliança, a ajuda mútua. Eu trouxe uma citação desse senhor aqui, né, do senhor Andrei Jadaanov. Ele foi um relatório à Conferência dos Partidos Comunistas, você percebe ele aqui à esquerda, junto com Stalin, e olha só, agora há pouco nós vimos lá um depoimento e uma citação do Churchill. Olha a citação do Andrei. As potências agrupam-se em dois campos distintos. O campo imperialista e antidemocrático de um lado, ele está se referindo ao capitalismo, aos Estados Unidos. O anti-imperialista e democrático do outro está se referindo à União Soviética. Os Estados Unidos são a principal forla dirigente do campo imperialista. A Inglaterra e a França estão unidas aos Estados Unidos. O seu objetivo consiste no fortalecimento do imperialismo, na luta contra o socialismo e a democracia. Aqui você percebe que ele está defendendo a liberdade, que ele está defendendo a democracia do lado socialista. Enquanto ele está falando, olha, os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, são países dominadores, são imperialistas que subjugam. O outro campo, ainda coloquei de vermelho para você ver aí a diferença, é constituído pelas forças anti-imperialistas e democráticas. A sua força resida na União Soviética e nas novas democracias. Apoia-se no movimento operário e nos movimentos democráticos de todos os países, nos partidos comunistas irmãos, nos movimentos de libertação dos países coloniais e dependentes. Se eu coloco um discurso junto ao outro, você vai perceber que cada um vai defender do seu lado. Os Estados Unidos defendem um regime democrático e livre. A União Soviética, né, também vai defender esse regime democrático anti-imperialista. Então, você percebe essa briga nesse campo das ideias, por isso que é um conflito ideológico, é uma guerra não armada. Aí nós temos imagens da corrida armamentista, que citei agora há pouco para vocês, falando dessa busca, né, para proteger-se um do outro, nós vamos buscar os armamentos. Então, como eu me sinto ameaçado, eu vou investir no poder militar, eu vou investir no meu aparato de defesa.
e acaba gerando um círculo vicioso, né, que eles vão se armando em decorrência dessa desconfiança aí, que é justamente essa corrida armamentista, e a gente vive lá aquela paz armada. Outra característica que eu também citei no início, a questão da corrida espacial. Não era só uma disputa pelo poder em armas, mas também numa tecnologia diversificada, como a questão do foguete, fabricar o foguete para chegar à Lua. Nós temos, se você vai na Netflix, se você vai lá no YouTube, você vai encontrar filmes que vão trazer essa disputa, né, tecnológica, essa disputa espacial. Tanto é que, dentre os principais fatos, nós temos aqui, ó, em 1957, a União Soviética vai lançar o primeiro satélite artificial no espaço, que foi o Sputnik, e o primeiro ser vivo, que foi a cadelinha Laika. Em 58, os Estados Unidos, então, lançam o Explorer 1. Em 61, olha só, a União Soviética, o primeiro homem no espaço. Em 69, chegada do homem à Lua na Apollo 11 pelos Estados Unidos. Então, é uma constante disputa, é uma constante disputa pelo poder, não só em armas, mas agora também uma disputa tecnológica. E junto a isso, olha o que vai surgir nos Estados Unidos, o macartismo. Isso é tão importante dentro da história norte-americana também nesse contexto de Guerra Fria, porque esse senhor aqui, o senhor Joseph McCarthy, né, ele vai promover uma verdadeira caça às bruxas nos Estados Unidos, porque é um período, gente, de intensa patrulha anticomunista, como coloquei para vocês. É uma perseguição política, a despeito, né, no caso, uma perseguição aos civis, que eram adeptos, que eram simpatizantes do comunismo. Ela vai de 40 à década de 50. Então, todos aqueles que se desconfiava, que eram adeptos, simpatizantes do comunismo, eles vão ser perseguidos, né? Eles vão ser caçados dentro dos Estados Unidos, e era assim, desconfiar da própria sombra. Era um período em que uma simples desconfiança era motivo de uma denúncia, que era motivo de uma denúncia, que era motivo de uma prisão. Eu pus até a figura do Chaplin aí para vocês, porque o Chaplin foi chamado para depor, porque eles desconfiaram, né, do Chaplin adepto ao socialismo, assim como Bertolt Brecht, Albert Einstein, e o próprio casal Rosenberg recebeu pena de morte por serem considerados comunistas, da ideia comunista, né? Pessoas foram demitidas, né? O FBI invadia as residências, às vezes não tinha nem prova, qualquer suspeita. Então, era um período muito parecido na Idade Média, né? Essa coisa da desconfiança, do medo do comunismo, de combater o comunismo, e o macartismo trouxe esse momento de terror aí nos Estados Unidos, né? Até chegar no momento em que eles desconfiam que a própria alta cúpula norte-americana podia ser simpatizante socialista, aí a gente interrompe a figura do macartismo. Mas foi um momento de terror, foi um momento em que a desconfiança com relação ao regime, ao socialismo, às próprias ideias, elas provocaram essa insegurança nos Estados Unidos. E Hobsbawm, na Era dos Extremos, né, o breve século XX, ele fala: o inimigo é o próprio sistema comunista, implacável, insaciável, incessante em sua corrida para a dominação mundial. Não é uma luta por supremacia de armas apenas, é também uma luta pela supremacia entre duas ideologias conflitantes, a liberdade sob Deus versus a tirania brutal e ateia. Então, você vê aí uma crítica também de um dos grandes historiadores que nós tivemos, né, no século XX, que é o Eric Hobsbawm, trazendo também a luz, a clareza, essa coisa do conflito entre duas ideologias, né? Aí ele defende a liberdade sob Deus, ele está falando do capitalismo, e a tirania brutal e ateia, ele está falando do sistema comunista, mostrando também e trazendo essa disputa, né, que é uma disputa ideológica de uma guerra não armada, tá? Desse período tão importante na nossa história, que inclusive o Brasil e outras nações
vão estar dentro dessa conjuntura da época. Nós vamos ficando por aqui, nós vamos encerrando sobre a Guerra Fria e a gente volta no outro momento, falando mais um pouquinho, né, e dessas influências. A partir de agora, quando falamos sobre o Brasil, quando falamos sobre o mundo, nós entramos no pós-Segunda Guerra Mundial numa conjuntura de Guerra Fria. Ou você é socialista, ou você é comunista, ou você vai aderir à terceira via, que é justamente uma terceira opção. Tchau, tchau, e até o nosso próximo vídeo, a nossa próxima aulinha.